Gênesis 41, versículo 37. Foi onde nós paramos. Cadê nossa gatinha? Paulinha, ficou? Oh, delícia, coisa boa. Abriram? José no governo do Egito, né? Entra nessa parte. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Vamos parar aqui só para a gente já fazer o pano de fundo. Pode falar. O faraó tinha os deuses dele, mas ele acreditava em Deus também? Então, ele aqui, o texto, como está sendo narrado por Moisés, Moisés coloca o Deus com letra maiúscula porque faraó fala. Se Deus, porque o próprio José não falou aqui atrás que quem é o dono da revelação é Deus. Então José proclamava a que Deus ele servia, e era esse Deus que ia revelar o sonho, que tinha revelado o sonho dos servos. Então quem declara quem é o dono, o portador da revelação é José. Só que Faraó, então, como está acostumado com essa questão de deuses, ele diz: então, se o seu Deus revelou tudo isso para você, e a gente entendeu que isso é o mais coerente para esse sonho, então o seu Deus está te dando condições para ser esse. Não que ele está reconhecendo Deus como Deus, ele está dizendo: se o seu Deus revelou para você isso, então você é o homem que está pronto para servir. Para o faraó tanto fazia, entendeu? Um Deus a mais, um Deus a menos. Para o faraó, né? Ele pouco se importava quem era o Deus de José. Para ele não fazia diferença. Ele era considerado um Deus. Então, ele só tinha tido o auxílio de mais um Deus. Para o faraó, o auxílio tinha vindo de mais um Deus que deu a revelação para José. Só que José sabia que era o único, o verdadeiro, né? Deus, tá? Então tem isso. Nesse então trecho aqui, o faraó declara que se José então conseguiu discernir esse sonho, falar tudo isso e dar o conselho, porque nós paramos quinta-feira passada, justamente nessa questão de José ter dado a solução. Além de ter revelado o sonho do faraó, ele dá qual a solução que o faraó precisa ter. E essa aí foi a grande questão para José, no sentido de um homem que tem um bom conselho, uma boa palavra, uma boa direção, porque uma pessoa que às vezes, isso é importante a gente perceber, uma pessoa que às vezes te dá uma revelação a respeito de algo, mas ela dá essa revelação vazia. Você concorda comigo? Se ele tivesse simplesmente dito para o faraó: os 7 anos de fartura, as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome. Ponto. É isso que Deus revelou. Ponto final. Adiantaria alguma coisa? Não. Por quê? Porque, na verdade, sempre o que vai fazer a diferença a respeito de uma palavra revelada, a respeito de uma interpretação de um sonho, é o que se aconselha em seguida, de acordo com a revelação. Então, quem tem a revelação tem que ter a palavra de conselho. É a palavra revelada completa de Deus, porque senão a coisa fica... 7 anos de fartura, 7 anos de fome, faço o quê? A gente come muito enquanto tem fartura e depois a gente morre quando tem escassez, entende? É mais ou menos isso. Então, José tem uma palavra completa
Ele interpreta e dá a palavra. Tanto é que ele também fez isso com os outros servos. Aninha, se você quiser pular com a Adri, duas, aí vocês ficam bem aqui assim, ó, que aí eu consigo ver vocês e a Cíntia não te atrapalha. Pula duas certinho, que aí vocês ficam de frente aqui comigo, ó, e aí não tem problema com a Cíntia. A mesma coisa a Cíntia ali atrás do Reginaldo, né? Semana passada, aí, ó, aí eu consigo ver, vocês também não se atrapalham de me ver, a Paulinha também, e vamos todo mundo. Entende, gente? A mesma coisa quando ele interpreta os sonhos dos servos lá na prisão, foi a mesma coisa, lembra? Ele não fala só o que significa o sonho. Ele fala o quê? O que vai acontecer com eles. Então, quando o primeiro fala lá, eu sonhei que tinha uvas na minha mão, e eu espremia, e a uva virava vinho dentro da taça. Aí ele fala, isso aí é porque Deus vai te restituir a sua posição, você vai voltar a servir o faraó daqui 3 dias. Então, ele não revela só o sonho, mas ele diz o que vai acontecer através daquilo que Deus está revelando. A mesma coisa ele faz com o faraó. E quando, então, ele dá a ideia para o faraó de como que deveria colocar um administrador, de que deveria guardar a 5ª parte. Gente, esse princípio da 5ª parte que José ensina aqui para os egípcios, ele é até hoje vivido pelos judeus. Até hoje. Quem entende esse princípio de guardar, isso é investimento, a 5ª parte, vive um princípio de muita prosperidade. Porque é como se dissesse assim, essa 5ª parte é a sua aposentadoria no futuro. Entende o que José está dizendo aqui? Por quê? Porque José entendeu que se ele separasse a 5ª parte durante todos os 7 anos de fartura, quando chegasse o ano de escassez, os 7 anos de escassez, eles viveriam tranquilamente com tudo aquilo que eles tinham guardado, que era só a 5ª parte. O valor da 5ª parte ele é calculado como? 100 dividido por 5, entendeu? Então, o seu salário inteiro, né, dividido por 5. Aí você tira esse valor, é o valor que eles chamam da 5ª parte, que é o investimento, como se fosse a sua poupança. Então, quem cria esse costume, fala que fica milionário, e o milionário modo de falar, tá? Porque a pessoa vai pegar, guardar, e aos poucos ela vai começar a investir esse dinheiro em algum lugar, que vai ficar ali só rendendo, para o dia que ele, se precisar, tá lá. Se não precisar, vai passar para quem, gente? Para o próximo. Já passa para os filhos, sabe? Os filhos já arrebanham ali, nada, uma poupancinha bem gorda para continuar dando continuidade naquilo. Mas se você ensina a criança também, né? Desde pequeno, adolescente, jovem, também a poupar, esse seu filho nem vai gastar aquilo. E sabe aquela coisa de você sempre ter uma reserva para qualquer situação da vida? Isso é o que é sábio, né? A própria palavra está ensinando para nós aqui em Gênesis isso. Não tem a ver, de novo, se ó. lá precisou, imagina cá. Né? Então, porque fala de tempo de escassez, economia ruim, olha, é política isso, gente. Isso tem a ver com sistemas políticos, com sistemas dessa terra, né, que passa por ciclos. Né? Aqui é um ciclo que Deus estava dizendo que eles iam passar. Falando ainda sobre os 7 anos, lembra que Jacó trabalhou quanto tempo pelas 2 esposas, gente? 7 mais 7. Vocês estão vendo que aqui repete de novo? 7 de fartura e 7 de fome. Então, o 14, ele fala de um tempo de duplicidade, tá? Então, não quer dizer que o 14 seja a parte importante, não. O 7 é o importante. Então, é um ciclo que se fecha, mas outro ciclo se abre. Então, Jacó teve que trabalhar 14 porque foi enganado com a primeira esposa e decidiu trabalhar. Lembra que eu falei que Deus estava disposto a trabalhar o quanto fosse necessário pela esposa, naquela tipologia que eu falei. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos de novo, como se fossem 7 anos da provisão de Deus sobre toda a terra, porque não fala que ia haver fome em toda a terra. O toda a terra aqui do texto está falando de um lugar, né, de uma região do planeta Terra, que é aquela região ali do Oriente Médio e tal. Mas se a gente for ver o que o texto está querendo dizer, é que haveria fome em toda a terra, que era a região naquele momento que talvez havia população, certo? Talvez os outros lugares nem tinha gente ainda morando. Então, era em toda a terra. Então, toda a terra sofreria com essa escassez. Mas Deus estava dando 7 anos de muita fartura. Por quê? Porque, na verdade, Deus estava querendo entender onde é que estava o coração daquele povo.
O que eles fariam no tempo tanto da fartura quanto no tempo da escassez? Deus estava mostrando períodos do que aconteceria. Então, ele fala de um tempo também, se a gente for ver em quantos dias a terra foi criada, né? As coisas foram criadas ali no Éden, não tem 7? 7 não foi um tempo de plenitude, de muita bênção de Deus ali naquele momento da construção de todas as coisas? Por que 7, né? Então, Deus tem algo muito poderoso com esse número, com essa sequência. Lembra que eu falei que serão 7.000 anos para se cumprir 6.000, né, até a volta de Jesus? Isso a gente está falando de forma muito tipológica, tá, gente? Não quer dizer que acerte 100% nisso, mas eu creio, Elisângela, creio nisso. Sejam 6.000 anos que a Terra vai viver antes da volta de Jesus. Jesus volta, tem os 1.000 anos do reino milenar e aí a plenitude de todos os tempos. Então, de novo, tem 7. Então, é basicamente isso que está acontecendo aqui de novo, com 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Deus está mostrando um ciclo de vida. 7 anos muito bons, mas 7 anos também muito difíceis. Quanto tempo vai ser a grande tribulação? Não, a grande tribulação. Para Jesus voltar. 7 anos. Tá? Então, a grande tribulação, o estabelecimento do anticristo vai acontecer e nós vamos ter 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio, onde ele vai ser muito bonzinho, muito bacana, ele vai trazer paz para a terra, ele vai ser o cara, o anticristo, por isso que todo mundo vai adorá-lo mesmo, vai se voltar para ele. Com 3 anos e meio, a palavra fala que ele quebra a aliança de paz, e aí sim ele tira a máscara e a perseguição começa a acontecer de forma maciça. Aí é onde a porca vai torcer o rabo e cada um vai dizer de que lado vai estar. É aqui ou é lá, né? E aí é onde vai acontecer as mortes, o martírio, né? E Jesus volta, depois de mais 3 anos e meio. Tá? Aninha, Deus me livre. Deus me livre, não vai livrar, Aninha, só se você morrer antes, Aninha, senão você vai passar junto com a gente. Fica tranquilo que a gente vai estar aqui tudo junto e tá tudo... Morrer também, né? Hã? Vai ressuscitar, fica tranquilo. Pode morrer com Jesus, né? Mesmo que você esteja na grande tribulação, essa é a nossa maior alegria. Porque assim, o cara está com a arma diante de você, Aninha, dizendo, ou você nega Jesus ou você morre. Você fala, cara, mata logo. Daqui a pouco eu estou com o meu Senhor. Ué, não é? Eu já estou morto para esse mundo, né? Então essa parte é muito gostosa. Eu gosto muito de falar dessa parte da escatologia, porque essa precisa ser a nossa mente. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pensar isso, sabe? Assim, dizer, Senhor, eu quero ter essa ousadia de dizer diante da morte, mata logo, eu quero ver o meu Senhor. É Ele que eu quero ver mesmo, então já mata logo, porque eu não vou negar. É Ele que eu quero, por que eu vou negar Ele? Entende? Então, o martírio não vai fazer sentido para nós, graças a Deus. Assim como foi com os homens no passado, com Pedro, com Paulo, com tantos outros nesses 2.000 anos de igreja, tá? Mas o 7 aqui tem a ver com isso também, tá bom? Sempre que a gente vê o 7, a gente vai ver essa questão de Deus falando de ciclos, que fecham ou que abrem, que acontecem coisas muito boas, mas também que acontecem coisas muito ruins, e a gente vai ver esse misto sempre dos 7. Então, o faraó coloca, o próprio José diz, se você deu a ideia, você é um homem que está, então, investido com esse espírito divino. Isso é poderoso, gente, que ele fala aqui. Como está na tradução, se vocês estão com alguma Bíblia diferente? Versículo 38, o final do 38. Como está aí? Disse Faraó ao seu servo, entendeu? Ó, o próprio faraó diz assim, será que a gente vai achar alguém que tenha o próprio Espírito de Deus? O Deus está com letra maiúscula? Então, Moisés escrevendo, inspirado, né? O próprio faraó declara com a boca dele, nós vamos achar algum homem que tenha tamanha sabedoria como esse homem falou tudo até agora? Impossível. Na NVT fala, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então, entende? Faraó, ele declara que José é o cara que está investido do Espírito de Deus. E está mesmo. Acreditar nesse Deus. Porque, na verdade, assim, a revelação que José trouxe, ele já tinha passado talvez dias, semanas, tentando saber o que era. Né? Nos vídeos e novelas e coisas que existem desse fato aqui, fala que eles chamam todos os magos que existiam em toda a terra do Egito e fora dela.
antes de José aparecer na história. E eles tentam olhar naqueles pergaminhos, naqueles negócios, naqueles oráculos, e eles faziam todo tipo de ritual para tentar saber o que era esse sonho do faraó. E ninguém achava nada que pudesse discernir. Os magos daquela época não tinham esse discernimento. Quando José chega, ele fala, não, é isso. O cara tem que ser assim, tem que fazer assado, a quinta parte, guarda no celeiro, e 7 anos vai ser muito bom, e depois, entende? O cara dá a letra. Isso era até uma estratégia do próprio Senhor, do próprio Deus. Sim, de qualquer outra sim, pessoa, porque... ninguém saber o que era, só quem realmente tinha o Espírito dele. Na verdade, a revelação Deus só ia dar para quem ele quisesse dar, é isso. E esse era o momento de José, como o pastor Silas falou, né? José tinha que ser levantado naquele momento, não era nem antes e nem depois. Jesus precisaria ser levantado também naquele momento, né? Ele ficou escondido durante muito tempo. Vocês vão ver aqui agora no próximo versículo em que momento José é levantado como esse príncipe no Egito. Com quantos anos? Versículo 46. José tinha... Versículo 46. Quanto? 30. Quantos anos Jesus começa o ministério dele? Tem alguma coincidência nisso? Ou deucidência? Deus mostrando a história acontecendo. Tá? Então, José é a tipologia, mais uma, né? Tipologia de Cristo. Então, ele está sendo levantado para o mundo no momento certo. Tá? Então, José é um tipo de Cristo também. Essa história fala de redenção. Essa história fala de perdão com os irmãos. Essa história fala de libertação, porque eles são libertos da fome, são levados, né, para um lugar de segurança, a família de José, e na verdade toda a terra é livre, né, dessa fome, dessa morte que acontece. Então, dentro de tudo isso que a gente vai ler, a gente vai encontrar várias questões que vão mostrar essa tipologia de Cristo aqui para nós através de José. Então, eu não falei mais nada dentro desses outros versículos, porque não faz diferença, ele é levantado, o faraó dá um nome para ele, que esse nome não existe uma tradução muito lógica. Eu não sei se para os egípcios, se alguém que estuda, né, a parte egípcia, se saberia dizer para nós uma tradução mais lógica, mais óbvia para esse Safenat Paneia, tá? Mas nos dicionários de hebraico, teologia, os teólogos, não, grego não, porque foi escrito em hebraico aqui, né? Então, mas assim, ninguém tem uma tradução muito óbvia. Por que que o nome foi dado esse? Talvez se buscar na questão egípcia, do que significa Safenat Paneia, mas eu não tenho nenhuma fonte que me dê uma resposta muito lógica. Mas aqui é nítido o que estava acontecendo com José diante do faraó e diante de todo o Egito. Estava sendo trocada a sua identidade. Isso é o que sempre acontece, lembra? Quando Deus faz também o contrário, não é verdadeiro? Deus troca o nome. Aqui Faraó estava dizendo, se você vai ser governador da minha terra, então eu troco a sua identidade. Só que a identidade de José muda? Não, ok? Para o Faraó muda, para o Egito muda, mas para Deus muda? Não, ok? José estava ali por um propósito, mas o que o Faraó está tentando fazer é trocar a identidade de José. Então, porque na verdade provavelmente era uma questão cultural. Aqui nós estamos falando de política. Ó. Ele está sendo colocado como governador do Egito e o texto já fala nitidamente que ele imediatamente é trocado o nome dele, porque agora ele ia ser um governador do Egito, então ele tinha que ter um nome egípcio. Ele não podia ser chamado lá no Egito de Yosef, que é o nome em hebraico, né? Ele não podia ser chamado em hebraico no Egito. Okay? Tinha que ser trocado o nome e colocado o nome egípcio, certo? Então, por isso que o faraó já muda imediatamente o nome dele. Fora isso, provavelmente, para você ser um governador no Egito e respeitado, o que você teria que ser? Casado. Tá? Então, não podia ser um jovem solteiro. Então, automaticamente, ele pega e dá uma mulher para esse homem. E quem tinha que ser a esposa de José nesse momento para também ser respeitado? A filha de um sacerdote do Egito. Entende? O que acontece aqui? Tudo questões políticas, questões administrativas, questões territoriais, questões dele ser o governador de toda a terra do Egito. Ele precisava ser respeitado como tal. Eu acredito que, pela convivência depois com José, ela passa a ser talvez uma mulher que creia no Deus de José. Mas ela foi criada ali com o costume egípcio.
E lembra que eu falei, gente, a história, Deus está usando pessoas para fazer a história dele. Então, se ela foi salva ou não foi salva, para nós em si não importa. Deus estava usando essa moça dentro do contexto da história para ser a esposa de José, permissão de Deus, e está tudo certo, entende? A gente não precisa muito se preocupar, mas como é antes da graça, provavelmente em algum momento Deus pode ter alcançado a vida dela sim, né? Através da vida do próprio José, imagina? Ela é casada com um menino extremamente ungido pelo Senhor nesse momento, ok? Então José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam além de toda a medida. Então, José simplesmente faz celeiros, né, em toda a terra do Egito, não num lugar só. Ele espalha celeiros por todo o território. Então, andava lá 30, 40, 50 quilômetros, um celeiro. Andava mais 30, 40 quilômetros, outro celeiro. E assim ele espalhou celeiros por toda a terra do Egito, onde se colhia trigo, tinha-se lugar para estocar. Então, quando as pessoas depois precisassem, elas não precisavam vir até a cidade principal. Olha a inteligência de José. Ele fez lugares aonde esse trigo pudesse ser estocado, porque as pessoas não precisavam nem percorrer muito para chegar até esses celeiros, para comprar o trigo dele, ok? Vamos continuar. 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Então, foi antes dos 7 anos de fome. Então, durante os 7 anos de fartura, foi que José já teve os seus 2 filhos, ok? Que são, o primeiro, José deu o nome de Manassés, que a gente já viu o que significa, né? Dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então, esquece o passado através do nascimento do primeiro filho. Deus traz essa alegria para José e ele coloca o nome de Manassés, que significava eu esqueço, né, esquecendo todo o meu sofrimento que aconteceu lá na casa do meu pai, né, com os meus irmãos. Ao segundo filho ele chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. A tradução aqui para esse segundo nome que a gente colocou foi frutífero, né? Deus me fez prosperar. É algo frutífero. Era o nome de Efraim. 53. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Então, quando houver fome, quem é que a gente tem que procurar? José, né? O próprio faraó diz, quando vocês tiverem fome, agora vocês vão atrás de José. Só quem pode saciar a sua fome é José, ok? Só quem pode saciar a nossa fome é Cristo, né? Não há outro que pode nos dar o alimento que nós precisamos. 56. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Seguindo, 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? E disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algo mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Então não foi só os irmãos de José que desceram nesse momento para o Egito.
saíram lá de Canaã, né, e desceram lá para o Egito para comprar comida. Não, não foi só os 10 filhos de Jacó, de Israel, que desceram. Foram mais pessoas de Canaã, mais cananeus também desceram junto. A palavra está dizendo. 6. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Então, José ficava ali na venda mesmo, literalmente, só vendia-se através da autorização de José. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra, e José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? E responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Vou parar aqui de novo. Gente, lembra da história de Tamar, que eu falei para vocês, da questão do não reconhecimento? Entende? Olha quantos anos haviam passado. Em média aqui, José tinha 17, 18 anos, alguns estudiosos dizem. Então, se ele está com 30, passaram uma média aí de 12 anos, né, 13 anos, entre a venda deles pelos irmãos e esse momento aqui que eles estão passando. Em 13 anos, uma pessoa muda tanto assim, gente? Não, né? Mas os olhos espirituais dos irmãos de José estavam totalmente fechados. Mas José não deixou de reconhecer. Tá vendo? Como, na verdade, era possível o reconhecimento? Porque se José reconhece todos os seus irmãos na hora que eles chegam diante dele, o contrário também era verdadeiro. Não há uma mudança tão brusca numa pessoa em 12 anos. Tá, tudo bem, Elisângela, mas José provavelmente estava caracterizado como um egípcio. Sim, tudo bem, mas e as feições, gente, da pessoa? Mas vamos acreditar que é a questão da descaracterização, porque provavelmente José teve que rapar a cabeça, colocar peruca, aquelas roupas como um governador do Egito. Então, tem toda essa questão da pompa, né? Dessa descaracterização. Mas eu quero acreditar que o versículo, ele não está aqui por acaso, ok? É nisso que a gente precisa frisar. A gente pensa no que pode estar acontecendo fisicamente ali, a gente entende a questão do lugar, dessa questão dele estar caracterizado como um egípcio, mas o texto está dizendo algo importante para nós. O que o texto está dizendo para nós? Que José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram José. O que é isso, gente? Quem é José na tipologia? Cristo. E quem é os irmãos? Israel, o povo todo de Israel, certo? Quando Jesus veio, o que foi que aconteceu, gente? Os seus irmãos não o reconheceram como Messias, como Cristo, como Filho de Deus, ok? Todo Israel não reconheceu Jesus como esse Messias, como esse que viria para salvá-los, para redimi-los, para trazer, né, libertação, salvação. Tudo que vinha nesse pacote de Jesus não foi reconhecido. É isso que o texto está dizendo aqui para nós. Assim como esses irmãos de Jacó, esses irmãos de José também não reconheceram José, ok? Então, esse é o princípio que o texto está querendo dizer para nós. Ainda que José estivesse descaracterizado, ok? Mas ele era irmão deles. Quanto tempo você vive com teu irmão dentro de casa? No momento que ele... Gente, a pessoa abre a boca, você sabe que é a pessoa. O texto vai dizer que José foi muito inteligente para enganar um pouco os irmãos. O que ele fazia? Ele falava em egípcio. Ele usava tradutor para falar com o pessoal de Canaã, e principalmente com os seus irmãos, porque ele não queria que eles reconhecessem nesse primeiro momento, ok? Vamos continuar. 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Honestos, gente? Se eles são honestos, nós somos o quê, né? Mas eles são mesmo. O que eles estão dizendo é questão de integridade, né? Eles não são espiões. 12. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá.
Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Então, o que José faz aqui? A primeira prova, né? Ele queria ver, na verdade, o irmão. Ele quer ter certeza de que ele ainda tem esse Benjamim, que é o único irmão de sangue que ele tem, porque Benjamim é o filho também de Raquel, o irmão de José. Os outros eram irmãos por parte só de pai e não por parte de mãe. Ele quer ver Benjamim. Então, a maneira que ele tem nesse momento de trazer Benjamim para perto dele é fazendo essa prova com os irmãos. Aproveita-se a história que eles contam e ele pede então para trazer Benjamim. E por que ele sabia que era irmão dele mesmo, filho de Raquel? Também. Não poderia ser de Zilpa, Lia e tudo mais? Porque, na verdade, quando José é vendido, Benjamim já tinha nascido. Ah, já? Já. Ele já tinha morrido. Tá? Ele não tinha convivido com Benjamim muito tempo, talvez era bebê, alguma coisa assim. Mas ele sabia do irmão. Versículo 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vocês estão vendo aqui, gente, o versículo? O que vem à tona? A primeira coisa que vem à tona, gente, quando a gente faz alguma coisa de errado e aí acontece alguma tragédia com a gente lembra logo do quê? Do pecado. É fato. Quantos anos já tinham se passado aqui, gente? 12 anos. Será que eles tinham pensado em algum momento do que eles tinham feito com José? Não. Mas no momento em que realmente a situação fica feia, a primeira coisa que eles dizem entre eles é assim: com certeza isso é a mão de Deus sobre nós pelo que nós fizemos com o nosso irmão. Olha o que nós estamos passando aqui agora. Estamos sendo chamados de espião, estamos presos. O cara agora quer que a gente deixe um preso aqui, volte lá para buscar nosso irmão, nosso pai vai nos matar. E era. Hã? E era. Não tinha nada a ver. José está vivo. É ele quem está Sim, fazendo. Para eles é porque ele acha que ele tinha morrido, alguma coisa assim. Mas ainda assim, José está fazendo isso com eles por conta da maldade que um dia eles fizeram. Não, mas não por maldade, porque ele quer saber se eles maltrataram. Mas não é. ou não. Mas a gente, o que o texto está dizendo, e é óbvio na nossa cabeça sempre, é que tudo que acontece de ruim conosco, a primeira coisa que vem na nossa mente é a retribuição pelo pecado. Então, porque eu errei, é por isso que está acontecendo. E não é verdade. Não é verdade. Porque José não está fazendo isso por causa daquilo. Ele mesmo vai dizer depois. O que ele está fazendo é criando uma situação onde ele possa ver o seu irmão, onde o seu irmão possa vir até ele, onde ele possa ter certeza de que tudo está bem. Então, ele está criando situações, não tem a ver. José, em nenhum momento, dentro de todo o texto, ele mostra ser vingativo. Em nenhum momento. Ele é a tipologia de Cristo. Cristo, em algum momento, gente, virou para os judeus e falou assim: gente, vocês são um monte de víbora mesmo. Vocês devem morrer tudo no inferno. Não sei nem para que eu nasci. Foi isso que Jesus fez quando ele veio? Não existe esse sentimento. José é tão a tipologia de Cristo que ele justamente demonstra isso em toda a história dele. Ele não tem esse espírito vingativo, em nenhum momento. Tá? Vamos seguir. Vamos lá. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Só para lembrar, Rúben foi o primeiro a dizer naquele dia: gente, não faz nada com o menino, põe ele aí no poço mesmo, deixa ele aí, porque Rúben queria ir lá salvar ele depois, né? Rúben foi o que mais ficou chateado quando os irmãos venderam José. Mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles lhe falavam por meio de um intérprete. Eles falavam em hebraico, José entendia tudo o que eles falavam, mas José falava com eles em egípcio.
através de um tradutor, né? José falava em egípcio e o tradutor traduzia em hebraico. Então, José entendia tudo que eles estavam falando ali entre eles, e eles achavam que José não estava entendendo, mas o contrário não era verdadeiro. Chega a ser cômico, né? Engraçado José ouvindo toda essa história. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então, escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Simeão é o segundo, lembra, gente? Depois de Rúben vinha Simeão. Provavelmente, Simeão foi o que instigou mais os irmãos a venderem ou a jogarem José no poço. O texto lá atrás, eu fui até dar uma olhada para ver melhor, não fala nitidamente quem foi que deu a ideia, quem foi, mas se a prisão está sendo feita de Simeão nesse momento, muito provavelmente é porque ele é o segundo mais velho, e ele provavelmente que instigou todos os outros irmãos a prenderem José ali no poço e depois vender. Então José está querendo, na verdade, mostrar para a própria pessoa que o feitiço vira contra o feiticeiro. Brincadeira aqui à parte, tá? Mas o texto não está dizendo, eu estou falando isso agora, porque você vê, Rúben fala... Pode ter prendido ele só por ser o mais velho. Não, o Rúben é o mais velho. Mas ele entendeu que Rúben nunca quis isso com ele. Mas o então, que eu estou falando? Deixa só o mais velho aqui, porque os mais novos podem ser perigosos até para o meu pai. Não, mas você entendeu? Ó, Rúben é livrado, é o mais velho. Ele poderia ser o primogênito e ser o preso aqui nessa hora. Mas ele não quis, naquele momento lá atrás, vender José. Ele não estava naquele momento pior. Então, por isso que José não manda prender Rúben, manda prender Simeão, que é o segundo mais velho. Ele também não quer os mais novos, porque ele quer, na verdade, não quer maltratar nenhum deles. Então, ele pega os mais velhos para aguentar o tranco, certo? E aqui, no caso, é Simeão que fica preso no Egito. Só uma pergunta. Judá está no meio desse... Vamos lá, ele vai aparecer agora. Tá. E ele é o cara, isso, e ele é o cara que lá atrás também fez a parte dele nessa história, e ele vai ter que agora arcar com as consequências daquilo que ele fez. Ele vai aparecer aqui, logo, logo. Nisso, José se retirou, tá, 25. Em seguida, José deu ordens para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens e lhe dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um de seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixe-os aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Então, Jacó estava muito velho, e aqui eu quero entender que ele está falando a respeito dos filhos de Raquel. Mas você vê como ele era partidarista a respeito dos filhos? Ele diz assim: um já morreu, e agora só sobrou mais um. E ele também tem o mesmo pensamento que os filhos, de que o mal veio contra ele. E ainda assim, sem nenhum motivo. Não, ele está dizendo assim: tá vendo o que vocês estão fazendo comigo? Né? Tipo assim, a coisa está ficando feia para mim, mas só com os meus filhos queridos, que são os filhos de Raquel. Mas ele fala de Rúben. Ele fala de Simeão.
Mas ele está falando assim, um já morreu, agora Simeão está preso lá, e Simeão está preso porque agora vocês querem levar Benjamim com vocês. Para libertar Simeão, vocês vão ter que levar Benjamim. Mas ele está falando, só sobrou um. Gente, eu vejo partidarismo em Jacó. Fato, deixa Simeão lá. Hã? Então, mas é isso que eu falo, Dri, a gente tem essa impressão, não tem? Mas não é isso que está acontecendo de verdade. Ó, tô falando no sentido do que Deus está querendo mostrar para nós. Sim. Mas assim, se você olhar... Na lógica, é isso. Porque na verdade ele não queria as outras esposas, ó. Pensa comigo. Entende? Essa é a questão, gente. Pensa você casar com uma pessoa que você não ama, aí você ganha mais 2 servas de lambuja. As suas mulheres fazem você se deitar com essas servas para ter filhos porque elas querem ser a dona do negócio. Entendeu? Então, Jacó teve toda essa vida com essas outras 3 mulheres, com essa quantidade de filhos que ele teve, racionalmente está fora do desejo dele. Olha que tremendo isso, gente. Deus nunca desejou ter muitas esposas. Deus desejou sempre ter uma esposa. Entende? Então, Deus está nos mostrando uma história. E é por isso que ele tem esse partidarismo mesmo. Ele só amava Raquel. Consequentemente, ele só amava os filhos de Raquel. Mas isso nós estamos falando espiritualmente. Lembra? Sim. A gente tem que sempre voltar. Ó. Vamos para o real, vamos olhar. Opa, não, para Deus, volta. O que o Senhor está mostrando aqui para nós? Tá? Isso tem sempre uma tipologia por trás. O Antigo Testamento é uma sombra de algo que Deus está mostrando para nós que vai acontecer lá no futuro. Mas antes que ele morra, ele fica sabendo do que os filhos fizeram? Sim. Porque Jacó vai pro Egito, né? Eles contam tudo, com certeza, tá? A história vem à tona. Não, o texto não fala deles contarem, não. Mas eles falam, olha, José está vivo. Então, isso. Então ele sabe que tudo foi uma farsa ou tudo foi uma mentira. Talvez algum dos filhos fale. O texto não fala. Mas com certeza Jacó morre sabendo de tudo que aconteceu. Eu lembro dessa aula que você deu. Você lembra? Bom, né? 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse, Judá começa a aparecer aqui, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou. Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou, por que causaram este mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E eles lhes responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família. E também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, ao seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivam e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele, pois podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Ainda ele tira o pai aqui, né? Se o senhor ficar demorando muito, se o senhor não demorar, a gente já tinha ido 2 vezes e voltado. 11. Então Israel, seu pai, lhe disse, se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem, levem como presentes ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei.
Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Vou parar aqui. Gente, vocês estão vendo de novo? O que eles estão temendo que vai acontecer com eles? Exatamente o que eles fizeram. Olha só o que eles falam. Ele quer nos atacar. O que eles fizeram com José quando José chegou perto dele? Atacou José, não foi isso? Arrancou a túnica dele. Ele quer subjugar-nos. Ele quer dominar a gente. Ele quer fazer de nós seu dominador, né? Ele quer nos dominar. Tornar-nos escravos. Eles venderam o irmão como escravo. Certo? Então, eles estão temendo exatamente o que eles fizeram. De novo, o pecado ele sempre vai trazer de novo para nós essa raiz do que nós fizemos. Né? Há sempre uma culpa sendo trazida à nossa memória a respeito daquilo que nós fizemos. Então, o diabo ele é estrategista em justamente nos fazer lembrar ou nos colocar temor e medo por aquilo que nós fizemos, colocando uma questão em queixa. Nós passamos a crer que Deus é vingativo. É ou não é? É isso que eles estão demonstrando aqui? José seria vingativo? Nós às vezes não pensamos que Deus também é, por causa disso que a gente está acabando de falar aqui. Quando vem alguma desgraça sobre a nossa vida, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Foi alguma coisa que eu fiz. Foi algum pecado que eu cometi. Então Deus é vingativo. E Deus é vingativo? Não. E por que a gente pensa isso então? E por que a gente não pensa o contrário? Foi o meu pecado, a consequência do meu pecado. E não Deus. Deus não é vingativo. Então eles estão dizendo que José é vingativo. Certo? Deus é justo. Vai vir a consequência, né, do meu pecado e não vingança. Então eles falam exatamente o que eles fizeram com José. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos, todas as nossas posses, né? Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Olha a conversa, olha o diálogo. Eles já chamam o administrador da casa, antes de José chegar, antes da desgraça acontecer com eles aqui, eles chamam o administrador e já fala, já se antevém, né? Deixa eu já falar o que aconteceu lá atrás, para ver se ele dá uma ajuda aqui para nós, com o José aí, né? Com o administrador, com o governador, para se ele intercede, porque nós trouxemos, está aqui de volta, nós não roubamos, vai que, né? Seja por isso que nós estamos aqui. Então, eles chegam para o mordomo, em algumas Bíblias, tem alguém que está com mordomo aí? Não? O administrador, em algumas traduções, fala mordomo, né? Que é aquela pessoa que é a mais superior numa casa dos criados, né? Então, esse é o administrador de Potifar, isso. Então, esse administrador é o cara com quem José falava tudo. Então, esse cara sabia tudo o que tinha acontecido já a respeito dos irmãos de José, da prata ter sido colocada na bolsa deles lá. Então, o cara sabia de tudo. Ele é o administrador, o mordomo. Então, quando eles estão contando para ele, olha o que ele vai dizer em seguida. Gente, eu gosto tanto, mas tanto desse versículo. E eu peço tanto para o Espírito Santo me revelar um pouco mais dele, porque eu sei que tem muito mais aqui. Só que eu não sei discernir. Mas eu sei que Deus tem algo poderoso aqui nesse verso, que nós vamos ler agora. 23. Fiquem tranquilos, quem está falando é o administrador, tá? Disse o administrador: não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Vocês entenderam o que o administrador falou? Vamos ler de novo?
Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Gente, eu já orei. Isso não é de agora não, estou falando já de muito tempo. Porque toda vez que eu leio esse texto, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais aqui dentro desse texto para mim, mas eu não consigo ter o discernimento. Porque o que eu sei que o administrador está dizendo, esse mordomo é alguém no reino espiritual, tá? Porque ele sabe quem é o Deus de José e ele sabe quem é o Deus dos meninos ali, ok? Então isso já é fato aqui para nós. Então esse egípcio aqui que está como administrador da casa de José, ele não é qualquer pessoa, certo? Então ele tem um discernimento espiritual. Outra coisa, ele diz literalmente para os meninos, não tenham medo pelo que vocês receberam como bondade, né? Não foi na mala deles? Tudo que eles precisavam para a viagem, foi a prata que eles tinham pagado, José devolveu o dinheiro deles. Eles levaram mantimento para comer durante a viagem, que eram semanas e meses, talvez, para chegar lá em Canaã. Eles foram embora da primeira vez com toda a provisão que eles precisavam do Egito. E muito mais, com a prata deles. Então, eles não gastaram nada no Egito da primeira vez. E eles temeram, né, por isso. Era esse o medo deles. Então, na verdade, assim, eu queria que o Senhor me dissesse qual é a relação que esse texto tem com a tipologia, com o que Deus faz conosco. Entende? Eu queria entender um pouco mais. E esse tem que ser sempre o nosso anseio, por ler a palavra e buscar de Deus. Porque eu já cavei, mas eu não consegui encontrar uma resposta exata. Sabe assim, para dizer, ó, o administrador é fulano, a tipologia está mostrando isso. Eu não sei dizer, mas eu sei que tem. Vocês estão vendo o que o cara está dizendo? Que o tesouro, quem colocou na bagagem deles, foi o Deus deles. Ok? Tá? Então, vocês guardam comigo isso no coração? E vocês, né, vão remoendo aí. Se em algum momento o Espírito Santo revelar um pouco mais para vocês, lembrem-se desse texto e tragam para nós. Sabe? Ou se, pode ser daqui meses, não tem problema. Lembre-se, tem algo poderoso aqui. Esse administrador é alguém com uma característica muito própria do que Deus quer falar aqui nesse verso. E eu queria saber qual é esse tesouro, né, que esse Deus está colocando. Porque Deus está falando do dinheiro, é a prata que ele está falando, mas ele está dizendo não, a prata o mordomo recebeu. Sabe, como se o dinheiro tivesse ficado com o mordomo. E o que foi com eles acham que é a própria prata deles, mas não é. É um tesouro que o próprio Senhor deu para eles. Não sei. Tá bom? Então, nós vamos buscar o discernimento aí, o Senhor nos ensina quando Ele quiser ensinar. Aí ele continua assim, então soltou o Simeão e o levou à presença deles, e em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Olha como o tempo deve ter passado, né, gente? Tipo, 6 meses, 1 ano aqui entre uma visita e outra. Ele quer saber se Jacó ainda está vivo, né? Se o pai está vivo. E eles responderam, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, sirvam a comida. E serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Essas 5 vezes de Benjamim também,
Não sei. Eu sei que tem algo, mas eu não sei. Benjamim recebe tanto da comida, 5 vezes mais. Provavelmente ele era um Zé Paulo da vida. Agora não. Meu filho come bastante, a gente brinca, né? O prato assim. Mas não é isso. Tem a ver com porção mesmo, né? Com algo melhor. Então ele recebe 5 vezes mais que os irmãos na hora da comida. E depois vocês vão ver na hora de ir embora, os presentes que Benjamim também recebe são também 5 mudas de roupa. Então também tem o número 5 de novo aí. Tá bom? Mais novo, né? Hã? É mais novo. Ele é o irmão de José, irmão de sangue. Não, mas ele participou. Ele não participou lá do... Não, de nada. Ele era um bebê. Então, ele é por isso. Na verdade tem a ver porque ele é o irmão de José. É por isso, entendeu? Agora, aonde isso entra? Irmão da mesma mãe. Isso, irmão da mesma mãe. Ele é irmão de sangue de José, né? Ele é filho de Raquel e Jacó, igual José, entendeu? Ele é o único irmão de Jacó, de José de verdade. Olha a confusão dos nomes, né? 44. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. De novo, encham as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata que cada um na boca de sua bagagem, de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloquem a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe de seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá, e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhe perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? E respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Olha aqui, ele, Judá, reconhecendo a culpa deles. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, eles estão se colocando todos para ser escravos, tá? Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. O que está acontecendo? Então foi encontrado na bolsa de Benjamim, só que Judá se levanta e diz assim: tudo bem, meu senhor, fizemos errado, deve ser por causa do nosso pecado. Eles falam de novo, a culpa que está sobre nós. Então todos nós vamos ser seus escravos. Então se fica um, fica todo mundo. Certo? É isso que ele está dizendo. Então nós vamos ficar todo mundo. Nós não podemos deixar Benjamim sozinho aqui. Quem está ouvindo tudo isso, gente? Judá falar tudo isso? José. Ok? Eu que não volto sem ele. Sem o Benjamim. Porque quem que falou para o pai que não voltaria sem o menino? Judá. Você perguntou. Judá agora, ele se coloca, provavelmente ele foi um dos que fez o que fez lá atrás, por isso que ele sai da presença dos irmãos, por isso que ele vai morar longe. Há um remorso no coração. Ele uma idade avançada, porque ele já tinha filhos. Ele é o terceiro, né, na linhagem, né? Então ele era um dos mais velhos também, e foi ele que fez. Aí José 18. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, dirigiu-se a José. Ele vai contar toda a história aqui, tá? Aguenta aí a leitura. Por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó.
Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. O seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, ao meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que o meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderia eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Gente, fato, Judá está trazendo a responsabilidade sobre si. Eu vou pagar a culpa agora pelo nosso erro, jamais Benjamim. E quem está ouvindo isso? José. Ele está dizendo: opa, mudou a mentalidade. Mudou, porque antes eles me mandaram para a escravidão, não pensaram em mim. Não pensaram no meu pai que me amava tanto. Não pensaram no meu irmão que ia ficar sem irmão. Ok? Mudou ou não mudou a mentalidade do Judá? O remorso fez talvez mudança na mente de Judá? Fez. Ele estava disposto a se tornar escravo no Egito, longe de toda a sua família, mas que Benjamim, que não era seu irmão direto de sangue, fosse levado de volta para o pai. Ele estava pensando no pai, ele estava pensando no irmão mais jovem, ele estava pensando na própria vida, de que ele não podia cometer o mesmo erro de novo, e José está ouvindo tudo isso. Aí a ficha caiu de verdade para todos eles. E aí por isso que José vai se apresentar, ele vai falar: ele passou na prova. Ok? Judá, por isso que você perguntou, cadê Judá? É ele que ia ter que fazer agora toda a coisa acontecer. Não é dele que vai vir a linhagem de Jesus? Então ele precisava se arrepender de tudo que ele tinha feito. Ele precisava tomar. Também com a nora também. A vida dele já tinha sido um grande problema e ele sabia que ele precisava se redimir. Ele precisava fazer a coisa certa. É isso que ele está fazendo aqui. Eu vou fazer a coisa certa, independente se eu vou ter prejuízo ou não. Eu não vou pensar somente em mim. Eu não vou ser egoísta. Eu não vou ser, 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita.
mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Olha que declaração, gente, de quem é Cristo, trazendo livramento, trazendo redenção, trazendo, né, salvação para o remanescente de Israel. Gente, isso é maravilhoso. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os seus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Vou parar aqui um pouquinho para me falar algo para vocês aqui. Quando ele está falando sobre isso, para trazer o pai, ele diz assim, vai ter uma região onde vocês vão poder morar aqui, e é a região de Gósen, e vocês vão entender por quê, que o próprio José já está falando o nome dessa região aqui, vai aparecer logo em seguida. Então, ele já sabe aonde a sua família vai poder morar, e ele sabe que durante esses próximos 5 anos, a coisa vai só piorar, porque ainda só são 2 anos de fome. Então, assim, falta muito tempo para que eles estejam tão distantes. Talvez ficaria muito mais difícil. Mas o que então essa tipologia de Cristo, que é José, está dizendo para toda a sua casa? Para que seu pai também venha para cá. Para que o povo de Israel, de novo agora nós vamos voltar para a genealogia de Sem. O que Deus vai estar fazendo agora, através de José, com o remanescente? O que é a palavra remanescente, gente? Vocês sabem? Que vai aparecer muito no Velho Testamento. Os únicos que sobraram, né? Remanescente é o resto que sobrou de alguma coisa, tá? Então, o remanescente de Israel, ele já passa a ser esse povo de Jacó. Por quê? Porque Deus não tinha uma família muito maior, que é a linhagem de Noé, não é? A linhagem de Noé, lembra? O banner, aquele monte de povos que saem de Sem, Cã e Jafé, não é tudo filho de Deus? Mas quantos estão com Deus nesse momento? Somente a família de Jacó, ok? Então é só esse remanescente de Jacó é que ainda são filhos de Deus, que estão seguindo essa linhagem de Sem, que é a linhagem que precisa ser protegida até a vinda do verdadeiro Salvador. José é só um tipo de Salvador, só um tipo, é uma tipologia, porque o Salvador ainda viria, muito lá na frente. Então, essa linhagem precisava ser preservada? Precisava, com unhas e dentes. E Deus ia precisar fazer isso. Porque, ao mesmo tempo que essa fome tinha a ver com o domínio de Deus sobre a terra, tinha a ver também com uma questão espiritual, com o pecado. Gente, nós vamos ver muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, a questão da fome, a questão de pragas, a questão de situações difíceis na terra. E isso tem a ver com o pecado lá em Gênesis 3, quando diz que a terra estava amaldiçoada por causa do quê? Do pecado. Tá? Então, a maldição do pecado humano é que traz a fome, é que traz a escassez, é que traz as pragas, é que traz a doença. Então, a terra estava passando por fome por causa do quê? Do juízo de Deus, por causa do pecado. Ok? Deus está no controle? Sim. Mas por causa de quê que eles estão passando isso? Pecado. Então, o que eles precisavam fazer? Se arrepender. Senão, era praticamente impossível que eles conseguissem sair daquela situação, ainda que Deus tivesse dado um prazo, certo? Mas muita gente morreu dentro desses 7 anos de fome? Sim. Juízo de Deus. Deus quer? Não. Mas é juízo de Deus. Ok? Então, o que Jacó está dizendo aqui, o que José está dizendo, tragam a família de Jacó, o remanescente de Israel, eles vão ser guardados. Porque José diz assim, versículo 9, novamente eu vou ler só para a gente entender essa passagem.
Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, os teus bens. Olha isso, gente, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Aonde nós estamos vivendo, gente? Debaixo de que domínio? Debaixo de que reino nós estamos vivendo hoje? Espiritual ou carnal? A tipologia do espiritual. Vamos para a tipologia do espiritual. O natural que traz uma tipologia para a gente. Aonde a gente está inserido no meio? Que a gente fala? Não? Não conseguem chegar? Onde a gente vive hoje, inserido? Em que mundo nós estamos? O reino de Deus já está estabelecido na Terra? Não. Né? Então, o mundo, ela é representação do quê? Que a gente fala, o mundo é representação do Egito, ok? Então, nós continuamos no Egito, o Egito ainda é a terra que está passando por fartura e escassez, por conta do pecado, certo? E nós estamos num tempo de, talvez, fome sobre a terra, ainda que não seja, tá? Porque vai ser na grande tribulação um problema maior. Mas nós temos problemas na terra de fome, peste, praga, escassez, mortandade, não tem tudo isso? Mas e os filhos de Deus, como estão no meio de tudo isso? Sendo guardados. Porque nós estamos exatamente nesse momento aqui, como o remanescente de Israel. Jesus está dizendo, ainda que vocês estejam dentro desse mundo, que é a representação do Egito, eu te sustentarei. Vocês têm um lugar de segurança em mim. Conseguiram compreender isso que eu estou querendo dizer? Que o próprio José está dizendo para a sua família e que nós, pela tipologia, de novo, pela representação do que é o mundo hoje e do que nós vivemos hoje debaixo desse principado, dessa potestade do reino das trevas ainda agindo, nós estamos inseridos nesse meio. Nós não saímos desse mundo ainda, nós estamos aqui, perecendo muitas vezes junto. O povo de Jacó estava passando fome junto? Estava. Mas Deus estava guardando ao mesmo tempo? Estava. E agora mais ainda, porque José vai trazer para perto e vai dizer, eu vou sustentar vocês. É praticamente assim, do mesmo que eu comer, porque eu sou o governador do Egito, é o que vocês vão comer. Sabe assim? Ele ia guardar literalmente a sua família. Então é isso que ele está falando, porque o tempo que ainda falta de fome é muito grande, vai ser muito difícil. Então eles precisavam estar num lugar de segurança, guardados por José. O pai já era velho, então provavelmente ele sabia que o pai ia morrer a qualquer momento. E os irmãos precisavam então agora desse cuidado. Deus ia cuidar deles, ok? Onde eu parei? No versículo lá embaixo? 15? Vamos lá. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Quem está prometendo, gente? Faraó. Fartura? O Egito estava com fartura, gente? Entende? Tipo assim, olha a promessa que o faraó faz. Ele faz no sentido assim, sabendo que em algum momento aquilo ia acabar, né? E que eles sempre viveram debaixo de fartura. Então ele faz uma promessa que ele acredita que ele vai poder cumprir sobre a família de José, ok? Nós vamos entender isso lá na frente também, isso vai aparecer, essa promessa do faraó aqui. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Vocês não precisam se preocupar com a herança de Canaã. Não precisam se preocupar com os bens que vocês têm em Canaã. No Egito vocês vão ter muito mais. A bênção de Deus não é suficiente, né, gente? O faraó sempre promete um pouquinho mais. 21. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem.
a cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem disseram-lhes: não briguem pelo caminho. Isso aqui é legal, né? José disse assim: vocês vão embora, estou dando toda a provisão, vocês não brigam, hein? É para falar para o irmão assim, não é assim? Vocês não brigam. Por que eles não tinham que brigar, gente? Porque eles agora tinham descoberto que José estava vivo. Eles iam agora discutir entre eles. Está vendo? Eu não falei que não era para fazer aquilo com o nosso irmão? Agora a gente está aí, ó, se submetendo a ele. Ele é o governador do Egito. Você vai se lascar. Ele vai te matar. Entendeu? Então José já está avisando de antemão: não briguem no caminho. Ok? Vocês não precisam brigar. O problema, não existe mais problema. Ele já disse antes: vocês não me mandaram para cá. Foi Deus. Então, lembra, José não tem um pingo de vingança nessa história. Mas ele já avisa os irmãos. Está tudo certo, né? Está tudo certo. José dizendo: eu sei que foi Deus quem arquitetou tudo isso. Os sonhos que eu tive me mostravam isso. Entende? Ele já tinha esse entendimento. É um coração tão humilde, tão, sabe assim, tão quebrantado. José, essa tipologia de Cristo. E o próprio Cristo demonstrou isso. Nós temos isso hoje, né, para ler aqui nas Escrituras do próprio Cristo. Não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhes relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Então Jacó fica extremamente feliz e fala: bora, gente, vamos subir na carruagem agora, que eu quero ir ver meu filho, porque eu já estou muito velho. Talvez não dê nem tempo de eu chegar lá no Egito para ver meu filho vivo. É isso que Jacó está dizendo. Semana que vem a gente entra aqui no 46, que a história começa a ficar melhor ainda. Né? Aquela coisa do filme, tem as cenas do próximo capítulo. Não é bom esses negócios, gente? É muito bom. É muito bom. É muito bom.